Revelia. Se o réu não contestar a ação, presumem-se verdadeiras as alegações articuladas pelo autor. A revelia não produz, no entanto, o efeito mencionado em 354 se houver pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, o litígio versar sobre direitos indisponíveis, a API não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera essencial para a substância do ato. Acompanhado de instrumento que a lei considera indispensável à prova do ato. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluem da data de publicação do ato decisório do órgão oficial. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar. Providências preliminares e saneamento. Fim do processo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo. Seção 1. Não incidência de efeitos da revelia. Se o réu não contestar a ação, o juiz verificando a inocorrência do efeito da revelia do 344, ordena que o autor, então, especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não estiver indicado. Ao réu revel será lista a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Alegações do réu. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Verificando a existência de irregularidades ou vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Cumpridas as providências preliminares, ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o capítulo 10. Quando verifica a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determina a correção em até 30 dias. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas em 337, o juiz determina a oitiva do autor em 15. Julgamento conforme o estado do processo 10. Ocorrendo qualquer das hipóteses do 485 e 487, inciso 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. A decisão que se refere ao caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso será impugnável através de agravo de instrumento. Se for uma sentença apenas com parte do processo, agravo de instrumento, porque a sentença no meio do processo ainda vai continuar, não foi uma decisão final. Agravo de instrumento, uma sentença no meio do processo, não é uma decisão interlocutória, é uma sentença. Na verdade é uma decisão interlocutória, né? Porque uma decisão interlocutória também é uma sentença, mas é interlocutória. Então cabe agravo de instrumento. Julgamento antecipado do mérito. O julgamento antecipado do mérito, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito quando antecipadamente o pedido, julgará de forma antecipada o pedido, proferindo sentença com resolução quando não há necessidade de produção de outras provas, o réu ocorreu o efeito da revelia e não houve nenhum requerimento na forma 349. Julgamento antecipado parcial do mérito. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos formulados ou parcela deles também cabe agravo de instrumento. O que está acontecendo? O juiz pode decidir parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos formulados ou parcela deles. 2 pontos. Aí vem as hipóteses. Antes disso, eu preciso falar que julgamento parcial do mérito, contra julgamento parcial do mérito, cabe agravo de instrumento. Então, quais são as hipóteses? Quando mostrar-se incontroverso o pedido, está em condições de imediato julgamento nos termos 355. A decisão que julga parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. A parte líquida,
A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. A parte pode liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Na hipótese parágrafo segundo, se houver trânsito de julgado da decisão, a execução será definitiva. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares a requerimento da parte ou a critério do juiz. Saneamento e organização do processo. Saneamento e organização do processo. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deve o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo, resolver questões processuais pendentes, definir a distribuição do ônus da prova conforme 373, designar, se for necessário, instruções de julgamento, delimitar questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, delimitar questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Delimitar questões de fato sobre as quais deve recair a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. As partes podem apresentar ao juiz para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito, a qual, se homologada, vincula as partes ao juiz. Podem apresentar ao juiz para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito, de fato e também de direito. Se homologada, vincula partes e juiz. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 5 dias, comum, 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Se a causa apresentar complexidade em razão da matéria, de fato, de direito, o juiz deve designar audiência para que o saneamento seja feito, junto com as partes, a oportunidade que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer as alegações que colocaram nos autos. Nessa hipótese, as partes devem levar para a audiência prevista o seu rol de testemunhas. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz vai fixar o prazo comum de até 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Dentro do saneamento de processo, a apresentação de rol de testemunhas é de 15 dias. E é comum prazo de até 15 dias. Determinada a produção de prova testemunhal dentro do saneamento do processo, o juiz fixará prazo comum de até 15 dias para que as partes apresentem seu rol de testemunhas. O número de testemunhas arroladas será de até 10 vezes. O número de testemunhas arroladas não pode ser maior que 10 e 3 no máximo para cada prova, para a prova de cada fato. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. 3 para a prova de cada fato. O juiz pode também limitar o número de testemunhas em razão da complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o 465 e, se possível, estabelecer desde logo o calendário para sua realização, para a realização da perícia. As pautas devem ser preparadas com um intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Audiência, instrução e julgamento.
Mais uma vez, tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como mediação e arbitragem. O juiz exerce o poder de polícia, cumprindo a ele manter a ordem e decoro na audiência, ordenar que se retirem da sala pessoas que estão se comportando de forma inconveniente, requisitar, quando for necessário, força policial, tratar com urbanidade partes, advogados, membros do MP, defensoria e qualquer pessoa que está participando do processo, registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. As provas orais devem ser produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. Ordem para ouvir as pessoas na audiência de instrução e julgamento. Perito, primeiramente perito assistente técnico, que vão responder aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo. E na forma do 477, casos não respondidos anteriormente por escrito. Depois dos peritos assistentes técnicos, ouve-se o autor e depois o réu, que vão prestar os seus depoimentos pessoais. As testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Enquanto depuserem perito assistente técnico, partes e testemunhas, partes ou testemunhas, não podem os advogados e o Ministério Público intervir e nem apartear sem que o juiz conceda a licença. A audiência pode ser adiada por convenção das partes. Se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, por atraso injustificado do seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. 30 minutos no Código de Processo Civil, não são 20 minutos, são 30 minutos. Prazo injustificado do seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Convenção das partes, ninguém puder participar por motivo justificado, atraso injustificado por mais de meia hora. Um impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e, não sendo, o juiz procederá à instrução. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar a ativação de advogados para a ciência nova designação. Após a instrução, o juiz dará a palavra, fim da instrução, o juiz dá a palavra ao advogado do autor e também do réu, bem como ao promotor, se for o caso de sua intervenção, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 a critério do juiz, que é, no caso, as razões finais. Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará com da prorrogação um só todo, havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará com da prorrogação um só todo será dividido entre os do mesmo grupo, se não convencionário de modo diverso. Quando a causa apresentar questões complexas de fato de direito, debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como promotor, se for o caso de intervenção em prazo excessivo de 15 dias, assegurada a vista dos mesmos. Só destacar esse aqui, que como é que está dizendo aí? Litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará com da prorrogação só todo 20 mais 10, 30, dividido entre os do mesmo grupo, se não convencionário de modo diverso.
A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Desde que haja concordância das partes. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível em pauta preferencial. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou em até 30 dias. O servidor digitará sob a direção do juiz termo que deve conter em resumo ocorrido na audiência, bem ainda, por extenso, despachos, decisões, sentenças se proferido no ato. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz vai assinar as folhas que serão encadernadas em volume próprio. Subscreverão termo, juiz, advogado, promotor, escrivão, chefe de secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. Então só o advogado precisa assinar, as partes não precisam. O escrivão-chefe de secretaria trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Tratando-se de autos eletrônicos, observa-se o CPC em legislação específica e normas internas dos tribunais. A audiência poderá ser integralmente gravada. A gravação pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente da autorização judicial. A audiência será pública, ressalvadas exceções legais. Provas. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, mesmo que não haja especificação no CPC para provar verdades dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa para influir eficazmente na convicção do juiz. Cabe ao juiz de ofício, a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O juiz indeferirá em decisão fundamentada diligências inúteis ou com um propósito meramente protelatório. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará, na decisão, as razões da formação de seu convencimento. O juiz pode admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considera adequado, observando-se o contraditório. Ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos que acabei de dizer, ou para maior facilidade de se obter a prova do fato contrário, pode o juiz atribuir o ônus da prova de forma diferente da que eu acabei de falar, desde que o faça por uma decisão fundamentada, caso em que deve dar à parte oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A decisão prevista no parágrafo 1º
não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer pela convenção das partes, salvo quando recair sobre direito indisponível, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. A convenção pode ser celebrada antes ou durante o processo. Antes ou durante. Não dependem de prova fatos notórios afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos, em cujo valor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. O juiz aplicará as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, assim o juiz determinar. A carta precatória, carta rogatória ou auxílio direto suspendem o julgamento da causa, no caso previsto no 303, inciso 5, a linha B, quando tendo sido requerido antes da decisão de saneamento, a prova neles solicitada for imprescindível. A carta precatória e a carta rogatória, não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo, podem ser juntadas aos autos a qualquer momento. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para descobrir-se a verdade. Preservado o direito de não produzir prova contrária contra si própria, incumbe à parte comparecer em juízo respondendo ao que lhe for perguntado, colaborar com o juiz na realização de inspeção judicial que for considerada necessária, praticar o ato que lhe for determinado. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, informar o juiz fatos e circunstâncias de que tenha conhecimento, exibir coisa ou documento que seja em seu poder. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além de imposição de multa, medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Com relação ao terceiro. Produção antecipada de prova. Quando haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, a prova ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. O prévio conhecimento de fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. O arrolamento de bens observará o disposto nessa seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde essa deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. O juiz estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em fase da União, se na localidade não houver vara federal. Aplica-se o disposto nessa seção aquele que pretende justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Os interessados podem requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a produção conjunta acarretar excessiva demora. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto nessa seção àquele que pretende
justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documentos sem caráter contencioso que exporá em petição circunstanciada sua intenção. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão fatos sobre os quais a prova há de recair. O juiz determinará de ofício o requerimento da parte a citação de interessados na produção da prova no fato a ser provado, salvo se não existir caráter contencioso. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Os interessados podem requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. Neste procedimento não se admite defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada ou pleiteada pelo requerente originário. Neste procedimento não se admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Os autos permanecerão em cartório durante 1 mês para extração de cópias e certidões pelos interessados. Fim do prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida. Ata notarial. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante a ata lavrada pelo tabelião. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar nesta ata notarial. Três, quatro, cinco, três, oito, quatro.